Família Rosa. Esta aqui é uma história fascinante de uma família que vai ter a origem, principalmente etimológica, do seu sobrenome, que se entrelaça não só com as línguas do norte da Itália, mas também, claro, com a geografia. Se você quiser saber mais sobre essa família, a família Rosa, foi pesquisa também encomendada por um dos nossos inscritos, então te aconselho a ficar no vídeo até o final, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Eu já te convido para se tornar membro aqui do canal Língua Mária, é possível fazer isso aqui pelo YouTube mesmo. Se quiser colaborar, contribuir, enfim, com o canal, com qualquer valor, você pode também ter aqui, fazer isso através do nosso Pix, o 54992622828. O sobrenome Rosa possui raízes fascinantes que vão se entrelaçar, como falei para vocês, aí com a geografia local, principalmente a geografia do norte da Itália e com as línguas do norte da Itália. Nós temos três caminhos principais para chegar ao significado desse nome, ou seja, o significado etimológico de Rosa. O primeiro deles, e provavelmente um dos mais concretos, é a raiz germânica. A hipótese mais provável é a derivação do nome germânico Rodo ou Rauso, que significa famoso ou glorioso. Então, durante a Idade Média, a influência dos longobardos e francos na região, por exemplo, do Piemonte, deixou uma marca profunda na onomástica, não apenas no Piemonte, no norte inteiro, no Vêneto também, principalmente os longobardos. E aí depois, quando nós vamos para o Piemonte, nós temos, além dos longobardos, os francos também. Na onomástica, nós temos marcas assim profundas, né, da língua desses povos aqui. E depois a gente consegue ir lá também para toponímia e a natureza. Em algumas línguas locais, algumas línguas antigas, regionais, ali o termo pode estar ligado, sim, ao canal de irrigação, Rosa. Canal de irrigação no sentido de terra vermelha, terra argilosa, indicando que a família vivia perto de canais ou possuía terras com essas características bem específicas. E depois, por último, no terceiro, a gente precisa ir lá para o local de Castelspina. O nome da localidade vem do latim Castellum Spinae e refere-se ao Castelo dos Espinhos. A família Rosa, em Castelspina, provavelmente pertencia à pequena nobreza rural ou à classe de homens livres, chamados também de Arimani, que serviam ao feudo local. Então, nós temos esses três aqui. É muito provável que a raiz germânica seja bem considerada, mas também, dependendo da família que for, nós encontramos variações, mas todas elas acabam ligando ao mesmo sentido, querendo ou não. Bem, a gente, para entender um pouco mais da história do seu progenitor, do progenitor da família Rosa, ou seja, daquele que deu início à família, é necessário que voltemos lá ao século XII. Vocês sabem que os sobrenomes eles passam a existir a partir da Idade Média. Antes disso, as pessoas não tinham sobrenome, elas eram chamadas por nome ligados ao local de origem. Uma dos grandes exemplos que me vem à mente, que nós sabemos, é, por exemplo, Jesus de Nazaré. Né? Então, o sobrenome dele não era Nazaré, mas era a localidade ligada a ele, só para dar um exemplo, por exemplo, que nós temos antes da Idade Média, né? Muito comum. João de tal lugar, Maria de tal lugar, e assim por diante. Então, a gente vê isso em algo bem notório. Né? E a partir da Idade Média, essas denominações vão, né, sendo agregadas aos nomes das pessoas para a gente identificar de um jeito mais fácil. E aí vem as profissões, vem os locais e assim por diante. Bom, o norte da Itália, aqui a gente já está lá no século XII, em 1164, para falar um pouco mais específico. E o norte da Itália era um tabuleiro, não existia Itália, não existia um país chamado Itália, mas sim várias divisões ali, várias nações, digamos assim. Era um tabuleiro de xadrez entre o imperador, principalmente o Frederico Barbosa, e as cidades rebeldes da Liga Lombarda, ou seja, os contextos ali locais que se uniam contra o imperador. E aí, quando nós vamos para Casterspina, este aqui era um ponto estratégico entre Alexandria, relembrando Alexandria fundada como um desafio ao imperador, e os domínios imperiais. É aqui que vamos situar um personagem, uma pessoa chamada Gualtiero Rosa, muito provavelmente nos termos originais o chamavam de Gualtier
Rosa, não sei, às vezes esses nomes já são modernizados, ou seja, toscanizados, aí fica Gualtiero, mas era muito comum que no norte da Itália se comesse essas vogais finais, né? Não só no Vêneto, mas em algumas outras línguas, como o piemontês também, Gualtier, Gualtier Rosa. Um homem cujo nome carregava o peso da glória germânica, né, porque vem do próprio nome em si, mas cujo coração também pertencia àquela terra, ao Piemonte. Então, se a gente fosse perguntar àquelas pessoas daquela vez qual pátria, qual nação eles pertenciam, eles não iam falar Itália. Eles iam dizer, nesse caso aqui, o Piemonte, né? Sou piemontês, ou sou vêneto, ou sou isso, sou aquilo, Pádua e tal. Bom, Gualtiero não era um grande senhor de exército, como muitos cresceram naquele período, mas um sargento d'arme, ou seja, ele era um sargento de armas encarregado, principalmente da vigilância das muralhas de Castelspina. Em 1164, o imperador Barbosa, então famosíssimo Federico Barbosa, cedeu o controle de várias terras da região ao Marquês de Monteferrato. Então, diz a lenda familiar, tecida nos fios ali da história real, né, que durante uma incursão noturna de tropas imperiais que tentavam flanquear a recém-construída Alexandria, Gualtiero Rosa percebeu o movimento através dos espinheiros que cercavam a fortificação. Em vez de recuar, ele utilizou o conhecimento do terreno pantanoso e dos canais em si, né, para emboscar a vanguarda inimiga. A sua bravura, sendo assim, não lhe rende um reino, né, como aconteceu muitas vezes, pessoas que ganhavam terras e terras, mas ele garantiu sim que os Rosa garantiu à família, né, enfim, que começa a partir dele de forma institucional, né, o direito de posse sobre uma parcela de terra lá no castelo, ao norte do castelo, para falar a verdade. Ele sobreviveu à peste e às guerras de facções entre os guelfos e gibelinos, que foram, enfim, batalhas cansativas de muitos e muitos anos, consolidando o nome Rosa como sinônimo de resiliência nesse local ali. Então, a região de Alexandria foi palco da famosa Batalha de Legnano, anos depois, e famílias como a sua, enfim, famílias como os Rosa, né? Eu digo para o inscrito, famílias como a sua, o foi, na verdade, o músculo, né, que manteve essas pequenas fortificações de pé, né, contra as maiores potências da Europa medieval. Graças a essas famílias é que a Europa medieval resistiu a muitos ataques estrangeiros também, não apenas guerras ali entre eles, mas ataques estrangeiros. Eram famílias que cuidavam, né, ganhavam esses pedaços de terra e acabavam cuidando também dos fortes, das fortificações. Então, graças a muitas das nossas famílias, a Europa ficou de pé até então, e que bom se fosse isso até os dias de hoje, né? Que pelo menos não estivesse tudo 100% na mão de políticos que não se importam, mas em mãos de famílias que têm por algo a lutar, né? Tem por que lutar, e não apenas por dinheiro e por coisas, mas sim pelo pedaço de terra mesmo para ficar ali. Eu acredito que algumas coisas seriam muito melhores. Espero que você tenha gostado do vídeo e nós nos encontramos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.